Levanta sua mão direita e repita comigo: Cristo à minha frente, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me deito, Cristo quando me levanto, Cristo quando me levanto, Cristo ontem, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo hoje, Cristo amanhã, Cristo amanhã. Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. para a glória de Deus Pai. A cruz sagrada seja minha luz, Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amados irmãos, querida igreja, povo de Deus, Padre Anderson, Padre Wagner, Padre Fábio, Danilo, meus irmãos, que bom estarmos juntos num acampamento de oração. Quando eu saía de casa nessa manhã, me vinha muito forte isso. Todo ser humano, quem é ser humano aqui, levanta a mão e diga eu. Todos nós somos seres humanos, amém? Não tem nenhum extraterrestre no nosso meio. Todo ser humano deseja Deus, busca, precisa. Há dentro de nós um anseio, um desejo. Como a gente precisa renovar toda hora, todo dia, o desejo de Deus em nossa vida. Porque com Ele nós somos mais que vencedores. Nós não somos nada sem Ele. Mas com Ele nós somos tudo. Nós estamos num acampamento de oração. Eu falava para os irmãos, para os padres, para o Danilo, trazendo essa dinâmica, o início de um acampamento, o começo, o meio, e amanhã na missa de encerramento, não vamos dizer o fim, mas o início de um novo tempo, porque você não saiu da sua casa, a Salete com o Ministério de Música, nenhum de nós aqui deixamos os nossos lares para mais um final de semana. Eu não passei uma semana toda de reunião de conselho da comunidade Canção Nova para estar aqui para mais um final de semana. Nós não vivemos de contabilidade de acampamentos. Nós não vivemos na somatória. Este acampamento de cura e libertação precisa ser um start do início de um novo tempo. Diante das pregações que já foram feitas, a bênção que foi a quinta-feira de adoração, eu não estava presente, mas eu fui ouvindo os comentários do povo de Deus, as pregações que foram feitas, toda a direção que já nos foi dada. O início de novo tempo precisa ter a tua decisão de desejar a Deus, buscar ao Senhor a todo momento da sua vida, porque nós travamos essa grande luta entre o bem e o mal, essa grande luta que nos faz muitas vezes querer desistir, mas como uma injeção de ânimo, de entusiasmo, a gente mesmo como a terra seca que nós acabamos de cantar, deseja esta água viva, e nós vamos fazer esse acampamento, o início de um novo tempo da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Aplauda essa certeza. Pegue comigo a palavra de Deus, Salmo 56, primeiro, quem está com a Bíblia na mão, levanta, olha aí Padre Wagner Bahia, vamos ver, quem está com a Bíblia na mão,
Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o capeta. Bíblia tem que estar onde? Levanta a sua Bíblia que está na mão. Eu sei que tem hoje os aplicativos, a Bíblia no telefone, o Padre Bruno é das redes sociais, é do tablet, blá blá blá, mas segura a Bíblia, minha gente. Que preguiça é essa de levantar a Bíblia? Levanta a Bíblia. Mas a Bíblia tem que estar na... Quem está sem a Bíblia aplauda quem está com a Bíblia na mão. Bíblia na mão, cristão com unção. Ontem o Padre Anderson falava sobre as armas necessárias para o combate. A maior arma, a palavra do Senhor. Nós temos que estar munidos da palavra. Então a Bíblia tem que estar na mão. Bíblia na mão. Salmo 56, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: piedade de mim, ó Deus, porque um homem me persegue, o dia todo um agressor me oprime, meus adversários me humilham o dia todo, são muitos os que me atacam, ó Altíssimo. Na hora do medo, em ti me refugio, em Deus, cuja promessa eu louvo, em Deus confio, não temerei. O que um homem me pode fazer? Estão sempre falando e tramando, não pensam senão em fazer-me o mal, conjuram, armam ciladas, observam meus passos para atentar contra a minha vida. Por causa do seu pecado retribuiu-lhes, na tua ira humilha os povos, ó Deus. Contaste os passos da minha caminhada errante, minhas lágrimas recolhes no teu odre. Acaso não está escritas no teu livro? Então vão recuar meus inimigos, quando eu te invocar, sei que Deus está ao meu lado. Repito, então vão recuar meus inimigos, quando eu te invocar, sei que Deus está ao meu lado. Palavra do Senhor. Aplauda mais uma vez essa palavra de Deus em nossa vida. Amados irmãos, o que nós precisamos pedir nessa pregação é que realmente esse é o tema desta pregação: retroceda os meus inimigos. Repita comigo: retroceda os meus inimigos. É preciso que os nossos inimigos recuem, e eles vão recuar quando eu invocar aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Salvador, aquele que é o meu libertador. Mas eu preciso entender bem algo, porque nós vivemos em tempos difíceis. A hora do intervalo, nós partilhávamos das dificuldades dos tempos atuais, as lutas que travamos, da mentira e verdade, da luz e da escuridão, do certo e do errado, ao ponto de questionarmos. Tempo onde as pessoas falam o que quer, do jeito que quer, colocando os seus pensamentos. Ah, mas eu acho. E aqui nós não estamos para achar nada. Nós precisamos ser fiéis àquilo que é a palavra de Deus. Ela é a mesma de ontem, de hoje e de sempre. Vivemos em tempos onde o mal tem atacado muito a estrutura da igreja, o cristianismo. Meu irmão, colocar no peito uma medalha, vestir uma camisa de um santo, carregar uma cruz, é desafiante. Só que a palavra do Senhor diz, é o próprio Senhor dizendo para mim, Padre Bruno, e para cada um de vocês: quem quiser me seguir, renuncie a si, tome a sua cruz. Você é de Cristo, sim ou não? Quem é cristão, levanta a mão e diga eu. Prepare para as perseguições.
para as difamações. Eu quero entrar em duas áreas. Primeiro, o mal, o demônio que constrói obstáculos para nos afastar. Primeiro, aquilo que o inimigo nos faz afastar de Deus. Depois, aquilo que nós, com o pecado, com a nossa concupiscência, nos afastamos de Deus. Primeira coisa, o demônio constrói obstáculos para nos afastar do Senhor. Muitos de nós, e eu vou dizer uma coisa aqui, pela TV Canção Nova, nós não vivemos de magia, nós vivemos de cruz. Não pensa que vai ser a oração do Padre Wagner Bahia, não pense que vai ser a oração do Padre Fábio, não pense que vai ser a bênção do Padre Anderson, não vai ser, é a tua, claro, a nossa oração, o nosso impulsar, o nosso trazer a palavra, é para que desperte em você, mas é preciso que você faça a sua parte. Ai, Padre, dá uma bênção aqui para a minha vida mudar. Não é assim. Isso aqui é cruz, não é vara mágica não. Acho engraçado quando o povo chega: Padre, coloca a cruz na minha cabeça. Dá uma cruz aqui na minha cabeça. Dá vontade de dar um cascudo, como na Paraíba fala. Sim, claro, a gente sabe a força do tocar, do abençoar, da bênção. Claro, eu não estou tirando aquilo que é a força sacramental de uma bênção, mas eu estou trazendo para você a tua responsabilidade. Mas vamos primeiro para aquilo que são os obstáculos que o inimigo vai colocando em nossa vida. Qual é o interesse do mal? É colocar realmente obstáculos na vida daqueles que se decidiram pelo Senhor. Eu aprendi no tempo da renovação carismática, e isso cresceu muito quando eu entrei na Canção Nova. Eu aprendi que quando a gente vive um encontro de oração, e aqui neste rincão foi a primeira vez que eu vi isso, o nosso querido e saudoso Padre Rufus dizendo que nós não temos dimensão o que está além desses telhados da luta entre o bem e o mal. Lá fora tem baldes e baldes de água fria, porque você tomou uma desse. A gente disse que esse encontro tem início, começo, meio e o início de um novo tempo. Você está decidido pelo Senhor, você está decidido pelas coisas do alto, mas lá fora vai ter um balde de água fria, para fazer você o quê? Desistir. Então, é interesse do maligno colocar obstáculos, para que a gente volte atrás, mas isso não é motivo de nos levar a uma crise, e não podemos ter motivo, nem temer ao inimigo, pois ele já foi derrotado. Pisa na cabeça dele aí, ó. Ele já foi derrotado. Padre Fábio falava ontem, né? Aquietai-vos, não sou o vosso Deus, nossa confiança. Padre Anderson trazia para nós essas armas que eu acabei de falar. O demônio é quem tem que ter medo de nós, sabe por quê? Somos filhos de Deus. Bata no peito e fala assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Altíssimo. Nós não podemos ter medo. Só que, meus irmãos, é preciso entendermos o que o Danilo pregou. E quando o Danilo falava das brechas, eu me lembrei de uma frase que eu utilizo muito: Deus entra pela porta que a gente abre, e o inimigo pela brecha que a gente não fecha. Danilo terminava a pregação dizendo quais as brechas que nós estamos dando, porque o inimigo não tem poder sobre nós, desde que a gente não dê poder a ele. Como é que a gente dá poder a ele? Com as brechas. Repita comigo: Deus entra pela porta que a gente abre. Fala forte: Deus entra pela porta que a gente abre. O inimigo pela brecha que a gente não fecha. O inimigo pela brecha que a gente não fecha. Eu repito, é o demônio que tem que ter medo de você. A razão é simples: nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros do reino. O maligno tem muita raiva, porque aquilo que foi dado a ele uma vez, agora é dado a mim, Padre Bruno, e a você. O anjo caído do céu.
Ele tenta nos enganar com várias maneiras e de vários jeitos, porque, meus irmãos, ele tem uma técnica que usa frequentemente. A primeira é atacar com o desânimo. E quantas pessoas desanimadas. O desânimo bate na nossa porta todo dia. Sim ou não? Quem já passou pelo desânimo aqui, levante a mão. Quem não levantou está mentindo. Todo mundo passa pelo desânimo. Eu tenho que lutar diariamente. É uma luta que nós travamos. A gente até fala assim: eu estou desanimado. Então nós não podemos deixar o desânimo bater a nossa porta. Por isso, a necessidade de uma vida de orar. Mas o desânimo bate. O demônio, ele vem com desânimo, porque desânimo não vem de Deus. Sempre vem do inimigo, daquele que nos faz desistir e de ir à frente, de avançar para as águas mais profundas. Não vamos deixar que este obstáculo do desânimo gere em nós o desejo de parar, de dizer não tem jeito, não adianta. Salete já cantou para nós quantas vezes: com Jesus tudo pode ser mudado pela força. Quando eu dizia que não é mágica, é porque a gente quer vir para um final de semana e acha que vai ser o início de um novo tempo sem esforço. São vários os obstáculos, mas também são várias as armas que o Senhor nos oferece para que o desânimo não bata a nossa porta, para que o inimigo não venha. Crises espirituais todos nós passamos, todos nós. É muito normal vivermos crises. O que eu não posso é deixar que a crise tome conta de mim. Eu não posso deixar que o medo tome conta de mim. É enfrentar toda hora, enfrentar todo o mal. Quando eu rezava essa pregação, eu escrevia assim: o maligno diz que por causa dos seus pecados, você não consegue fazer nenhuma tentativa para ser mais santo. Muitas vezes, nós pensamos que as tentações são somente relacionadas à coisa sexual, às relações sexuais, ao pecado da raiva, os sentimentos do ódio. Essas são grandes tentações, mas temos que deixar atentos a uma grande tentação, que é de não fazer a vontade de Deus. Como a gente precisa, o que é que a gente reza na oração do Pai Nosso? Seja feito. É um grande obstáculo que o inimigo vai colocando para a gente se afastar. Primeiro eu estou colocando aquilo que o inimigo faz para nos afastar. Depois vamos entrar naquilo que nós permitimos. Se você tem um papel e uma caneta, anote. São 6 estratégias de Satanás para nos afastar de Deus. Primeiro, a dúvida. E como neste tempo que estamos vivendo, como o mundo tem pregado em nosso meio, como tem colocado em nossos corações dúvidas, questionamentos. A primeira estratégia é colocar no teu coração dúvida. Dúvida de quê, padre? Os cristãos, eu e você, seguidores de Cristo, preciso dizer que a dúvida é uma das principais estratégias de Satanás para nos afastar da verdade. Duvidar da palavra. E quantos questionamentos, padre, mas antigamente era assim. A palavra do Senhor, ela é a mesma de ontem, a mesma de hoje e a mesma de amanhã. A palavra de Deus não muda. Duvidar aquilo que a Santa Igreja nos direciona, os dogmas que já são colocados como, meu irmão, duvidar da Eucaristia, duvidar de uma bênção sacramental, duvidar da força de uma confissão. A dúvida tem feito muitos filhos de Deus se afastar, e o mal toma conta. Porque você se deixa ser envolvido por tanta dúvida, com tanta coisa, e coloca tanta dúvida. Quer tirar todas as suas dúvidas? Leia a palavra. Por isso que o estudo bíblico, a Bíblia no meu dia a dia, o ensinamento diário,
O relacionamento com a palavra, que é fonte de cura e libertação, vai sanando todas as dúvidas, todos os questionamentos. Sim, talvez a gente não tenha a compreensão total. Talvez a gente pode até, mas como se dará isso? Mas duvidar, jamais. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: tire toda a dúvida do seu coração. Retire toda a dúvida do seu coração. A palavra de Deus, ela se cumprirá na sua vida. Outra grande estratégia é distorcer a verdade de Deus. Distorcer aquilo que já foi dito, a verdade proclamada. Meu irmão, quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida? O que é que mais o mundo tem feito? Distorcido a verdade. Ao ponto de pessoas perguntarem: quem é a verdade? E nós sabemos a verdade. Eu rezava e colocava isso. Porque assim como ele convenceu Eva a questionar a palavra de Deus, Satanás continua a distorcer a verdade em nossos dias. Ele usa meios como a cultura popular, os falsos ensinamentos, para deturpar o que Deus disse e nos levar a acreditar em mentiras. E a mentira tem entrado no nosso meio de um jeito. Sabe aquele negócio, você mente, até o ponto que parece se torna o quê? Mas a gente sabe o que é a verdade. Não podemos distorcer a verdade. Não podemos deixar que a dúvida e o distorcer a verdade entre em nosso coração, porque isso tem nos afastado de Deus. Outra grande situação que nós temos que estar atentos é as divisões e os conflitos no nosso meio. Quem é o divisor? Quem é o divisor? Diabolos. Ele veio para dividir uma família dividida. Olha a destruição. Olha como o mal faz. E quanta divisão no nosso meio. Quantos conflitos. Hoje você não pode falar mais nada. Hoje, seja política, religião, até se você faz. Esses dias eu vi uma pessoa brigando porque o café que a outra fez estava mais forte não, está muito forte. E começou uma confusão por conta da quantidade do pó de café. É um tempo difícil que você não sabe. Olha, cada um agora faça o seu café. Conflitos. Irmão contra irmão, pai contra mãe, mãe contra filho. E o inimigo vai entrando, vai criando divisão. E a gente sabe que aí entra toda destruir. Talvez na sua casa e na sua família não aconteça isso, mas isso tem acontecido muito em nossos lares. Então não podemos deixar que as divisões e os conflitos entrem. Outra grande, meus irmãos, e aqui eu posso dizer que é grande, uma grande tentação, um grande, é o que o inimigo tem feito dentro da igreja. E eu escrevia justamente isso: enfraquecer a igreja de Cristo, enfraquecer o corpo de Cristo, enfraquecer os seus pastores. Olha, ser padre nos tempos atuais é um difícil demais, porque vocês são muito exigentes. O povo para reclamar, vocês reclamam de tudo, sabia? Sabia que vocês reclamam de tudo? É verdade ou não é? Se o padre fala muito na igreja, fala: esse padre fala demais, quer aparecer. Se o padre fala pouco, fala: é burro, não estuda. Se o padre canta, fala: quer ser cantor. Se não canta, é desafinado. Reclama com tudo e vai. Olha, a pior coisa do mundo, sabe o que é? É católico que se diz ser católico e fala mal da sua igreja. Pelo amor de Deus. O inimigo tem enfraquecido o corpo. Ele quer enfraquecer o corpo de Cristo. Para quê? Para nós nos afastarmos do Senhor e darmos brecha para aquele padre não presta, aquela freira não sei o que, e não sei o que, e a gente não consegue fazer a nossa autoavaliação. Eu falo isso e eu já falei isso muitas vezes. Uma das coisas que eu admiro dos nossos irmãos evangélicos é que eles são fiéis à sua igreja, viu?
Me perdoe falar isso, mas eles estão ali firme e forte. E o que eu mais peço é que a gente saia daqui, católicos praticantes, amando a nossa igreja, amando o Santo Padre, o Papa Francisco, amando os nossos bispos, dizendo: a nossa igreja é uma bênção de Deus. Repita comigo: a minha igreja, católica, apostólica, romana, é uma bênção de Deus. Se você não tem, meu irmão, se você não tem, meu irmão, que falar, silencie, mas não enfraqueça a igreja. Sabe por quê? Porque falar é fácil, só que você esquece que você também é a igreja do Senhor. Quando eu desmoralizo, enfraqueço o Padre Wagner, meu irmão de comunidade, eu também enfraqueço a minha pessoa. Eu tenho falado muito isso, Padre Antes, por onde eu passo, com os congressos Livrai-nos do Mal. O que eu, Padre Bruno, faço, a Salete Ferreira não faz. Salete trabalha comigo, nós trabalhamos juntos na gestão missionária da Canção Nova, ela está lá na ouvidoria. O que ela faz, eu não faço. O que eu faço, ela não faz. Mas o que a gente faz, a graça e a missão acontece. Padre Wagner estava falando do histórico dele, dentro dos confessionários na Canção Nova. A vida toda são 20 e quantos anos? 20 bodas de prata. Pode aplaudir esse homem de Deus? Bodas de prata dentro do confessionário. O que o Danilo faz como leigo, eu não faço. Mas o que eu faço, o Danilo não faz. O que o Padre Anderson faz na paróquia dele, eu não faço. Mas, meus irmãos, como a gente quer falar mal, enfraquecer a nossa igreja, o corpo de Cristo. É uma grande tentação do mal para nos afastar. Nós estamos vivendo esse tempo da quaresma, as madrugadas, tanta gente rezando com o nosso querido Frei Gilson. Vamos aplaudir essa bênção de Deus. O que ele faz eu não faço, mas o que eu faço ele também não faz. Cada um faz a sua parte. Nós não podemos enfraquecer. Essa é uma grande estratégia de Satanás, enfraquecer a igreja, que é o corpo de Cristo, dividindo. A Canção Nova, Shalom, obra de Maria. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Essa estratégia vai cair por terra em nome de Jesus, porque a partir de hoje nós vamos fortalecer a nossa igreja. Sim ou não? Pode aplaudir mais uma vez. Outra grande estratégia que o Satanás, como dizia o saudoso Padre Léo, o chifronildo, faz em nossa vida para nos afastar de Deus, é nos sentir confortável com os nossos pecados. Confortável. Sabe como uma pessoa se acostumou? E a gente não pode se acostumar. Gente, eu fico com o coração doído quando eu estou numa confissão e uma pessoa chega: Padre, esse pecado é um pecado de estimação. Já ouviu isso, Padre Antes? Padre Wagner deve ouvir de estimação. Você é cachorro, é? Carregue ele na coleirinha. Vem, meu filho. Pecadinho. Tudo bonitinho. Pecado de estimação. Você se acostumou. O inimigo sabe que quando nós sentimos, eu e você, nos sentimos confortáveis em nosso pecado, somos menos tolerantes a buscar a Deus e mudar nossas atitudes. Em vez disso, podemos ficar presos a um ciclo vicioso de pecado e arrependimento superficial. Qual é a matéria-prima da absolvição dos pecados? O arrependimento. E eu, pelo ministério da igreja, te concedo perdão e a paz e te absolvo dos teus pecados. Para que isso aconteça, eu preciso estar o quê? Arrependido. O diabo faz isso ao nos fazer acreditar que os nossos pecados não são tão ruins, meu irmão. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é, e se não for confessado, ladeira abaixo. Mas que graça, pecado confessado, pecado perdoado. Então nós não vamos mais deixar que seja confortável em nossa vida. Padre, quantas vezes eu preciso me confessar?
é outro grande desafio, porque tem gente que insiste, pecado confessado, pecado perdoado. Mas se pecou, confessa. Mas é uma grande estratégia de Satanás. Eu vou repetir mais uma vez, uma estratégia que é fortíssima, que eu já falei e repito, e eu vou falar diante do que eu tenho ouvido, pessoas que eu atendo, e hoje o que eu e a Salete mais faz é atender. Não atendo nas confissões, mas eu atendo na gestão missionária os irmãos, a comunidade, o povo de Deus. É o desânimo e o desencorajamento, pessoas que perderam a coragem. O ano de 2023 e 2024, todo livro que eu assinava, eu colocava 2 palavras: coragem e fé. Eu repito, meus irmãos, nesse ano jubilar, esse ano da esperança, nós temos que renovar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa certeza que com Ele nós somos mais que vencedores. Nós temos que trazer a palavra de Deus que diz que os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. Temos que voltar a ter ânimo, vida. Há um desânimo, há uma geleira espiritual em nossa vida, que tem nos feito pessoas cabisbaixas, que perderam o sentido, que se qualquer coisa já vai chutando o pau da barraca, e diz que não tem jeito. Pessoas que estão desistindo muito fácil. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não desista. Você não pode desistir. Lute até o fim. Mas padre, até o fim é muito tempo. Mas eu tenho que lutar até o fim, porque o fim é o início de um novo tempo. Não deixe que o desânimo, não deixe que a falta de coragem bata na sua vida, no seu coração. O que é que o padre está dizendo? São coisas que o inimigo faz para que eu, Padre Bruno, e você se afaste de Deus. Falamos tudo isso que o inimigo faz para nos afastar. Agora nós precisamos trazer agora a nossa parte, porque muitas coisas, não, porque é muito fácil tudo colocar a culpa no diabo, viu? É o Satanás, é o cão. Deus entra pela porta que a gente, o inimigo pela brecha que a gente. A minha pergunta é: e o que é que nós temos feito? O que foi que você e eu, quais são as brechas, as aberturas que nós temos dado, o pecado que tem nos afastado de Deus? Porque agora é a nossa parte. Ouvimos as estratégias que Satanás faz para que a gente se afaste, mas agora somos nós a olhar para cada um de nós. Falei do pecado e repito, o pecado enfraquece, e a pior coisa é quando nós estamos em pecado, porque nós nos tornamos pessoas o quê? Sem vida, desanimadas realmente. Mas é tão bom quando a gente sai de uma confissão e a gente fala: estou restaurado, porque você está de cabeça erguida, começando um novo tempo. Quais são as brechas? Muito de Deus, quando Danilo trazia o nosso rei Davi, porque eu falava sobre o pecado de Davi, aquele homem que buscava constantemente servir ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus, mas ele deu a brecha, pecou, se afastou. Eu não sei o que você tem vivido, a gente quer cura, a gente quer libertação, eu vou falar pela terceira vez, mas não é milagre, é decisão, é rever a nossa vida. Nós já estamos amanhã chegando na terceira semana da quaresma. Meus irmãos, um dia desse estávamos na quarta-feira de cinzas, dizendo lá na palavra: mais que rasgar as vestes, rasgar o corá. Já vamos para a terceira semana da quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de ter a coragem que está lá no Salmo 50. No início da quaresma eu falei no Sorrindo para a Vida, se você puder fazer a leitura do Salmo 50 diariamente, faça. Um salmo que nos faz reconhecer a nossa limitação. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal. E ali eu tomo a decisão de uma vida nova.
uma vida de santidade. Qual é o pecado? O que é que tem te afastado? O que tem você feito, deixado Deus de lado? Os valores que você tem dado, o tempo que você tem dado ao Senhor. Porque muitas vezes a gente só dá as migalhas do nosso tempo. Ah, padre, eu não tenho tempo de missa diária. Ah, padre, eu não consigo rezar o terço. Mas você tem o tempo para o seu telefone, tem um tempo para um filme. Como é o nome daquele negócio que tem seriado? Vixe Maria, seriado tem gente que tem tempo a vida toda. É verdade ou não é? Faça a sua vida um seriado. Diariamente. Padre, é tão difícil ser de Deus, eu sei. É uma luta. É exigente. Diz uma canção antiga: se os bons combates eu não combater, minha... Como é que fala? Minha coroa eu não... Meu irmão, a gente quer a vitória, a gente quer a graça, a gente quer a cura, a gente quer o milagre, a gente quer a libertação. E muitas vezes fica sentado esperando que caia do céu. É esforço, é suor, é renúncia. Muito de Deus quando trazia no final da pregação, Danilo, para nós isso, é você agora refletindo quais as brechas, porque eu sei quais são as minhas. Você precisa colocar as suas. E aqui eu não estou falando com nenhuma condenação. Porque se nós queremos o início de um novo tempo, se nós queremos que retroceda os nossos inimigos, o que é que nós precisamos primeiramente? Termos a coragem de nos humilhar diante do Senhor e dizer: eu errei, mas eu não quero mais errar. Me lembro demais, um ano sacerdotal, tive a graça de fazer uma peregrinação com os padres, e nós fomos em Padre Pio, São Giovanni Rotondo, e lá em Padre Pio tive a oportunidade de entrar em um dos lugares por onde Padre Pio andou, e um freizinho foi me mostrando várias coisas, escritos, e algo que me chamou muita atenção, e ele traduziu para mim, porque estava em caixa alta, em letra forte, e Padre Pio escreveu assim, dizendo que todas as vezes que nós nos humilhamos para o Senhor, ou seja, todas as vezes que eu tenho a coragem de dizer: Senhor, eu errei, sou pecador, a gente se prostra diante do Senhor e a gente ergue a cabeça e exorciza Satanás da nossa vida. Olha que força. Quando eu reconheço o meu nada, quando eu tenho a coragem de dizer: errei, eu quero recomeçar, a gente baixa a cabeça, se humilha diante do Senhor, e a gente levanta a cabeça e exorciza o mal. Como vencer o mal? Como vencer o mal? Reconhecendo o senhorio de Jesus em nossa vida, assumindo as nossas limitações, fechando as brechas totais, tirando realmente tudo aquilo que nos afasta. E meus irmãos, quantas coisas tem nos afastado de Deus? Quantas coisas, se para você, porque nesse tempo de quaresma a gente vai ouvindo tudo, né? E aí o povo pergunta as mesmas coisas, assim: padre, eu tenho uma penitência para fazer. Aí fala penitência. Aí tem gente que quer saber a nossa penitência, viu? Um dia desse falou assim: padre, qual é a sua penitência da quaresma? Eu disse: não lhe responder. É da tua conta? Faz a tua. Ah, porque a minha ficar sem telefone. Eu disse: a minha deveria ser essa também, porque eu ia ficar aliviado sem a sua pergunta diária. Eu não posso, eu tenho um trabalho, eu trabalho com a comunidade, que eu tenho que estar ali no meu telefone 24 horas. É pai que morre, é irmão que morre, é gente que sofre acidente, gente que está doente. Nós temos que estar. Para mim seria maravilhoso. Ave, como seria bom eu ficar 40 dias sem internet. Oh, Senhor. Mas também depois dos 40 dias, eu acho que Jesus ressuscitava e eu ia que eu ia estar acumulado. Nós sabemos o que, eu sei o que me afasta. Eu sei o que eu preciso. Você também sabe.
Então não vamos agora colocar, porque o inimigo tem me afastado de Deus. Sim, nós sabemos que ele coloca vários obstáculos, e esse é o papel, porque se existe, nós sabemos, um projeto de salvação, e nós cremos nisso, existe também um projeto de destruição, porque Deus quer nos levar para o céu. O Danilo falou isso. O inimigo quer nos levar para onde? Para o inferno. Nós sabemos. Não adianta. Sabemos muito bem que existe um plano de destruição, mas é preciso que tomemos consciência que muitas vezes sou eu, é você, com as nossas decisões, e nós esquecemos muitas vezes que toda decisão gera uma consequência. É hora de decidir pelo Senhor, é hora de decidir por Deus, é hora de decidir pelas coisas do alto. Padre, mas está difícil. Mas aguenta. Como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será? Fala assim, ninguém vai ser, e nós também não podemos, porque muitas vezes o maior inimigo sou eu e você, com as nossas más escolhas, com as nossas más decisões, com a nossa cabeça dura. Aí eu acho assim, e não adianta, eu não mudo. É a síndrome que tem, que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é, né? Não adianta. Padre, não muda. Muda. Se diz lá no mundão, isso aí não é mentira não, é verdade. Isso aí para dizer que é verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, muda. Pega comigo a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 31. Romanos 8, 31, amém? Quem acredita no amor salvador de Deus, sim ou não? Você acredita? Levante a mão. Fala assim, eu acredito que na cruz o Senhor morreu para me salvar. Eu digo que para mim a maior expressão que eu aprendi, nunca vou esquecer e trago no meu coração, é quando eu digo, cruz não é sinal de derrota, cruz é sinal de vitória. Eu fui trazendo para você obstáculos que Satanás vai colocando em nossa vida para nos afastar de Deus, as brechas que nós muitas vezes damos que nos afastamos de Deus. Mas eu preciso terminar dizendo, em meio a tudo que nós estamos vivendo, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, Salvador, por mim e por você. Aplauda essa certeza. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 31. Depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós? Como é que com ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica, quem condenará? Cristo Jesus que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pois está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer seja capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor.
Eu falo para você com toda a convicção. Eu falei dos obstáculos que Satanás coloca para nos afastar de Deus, nós sabemos. Mas a única pessoa que realmente consegue nos afastar do Senhor somos nós mesmos. E o que eu mais peço é que nós tomemos hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 22 de março de 2025. Eu tenho falado isso, Salete, muito. O ano passado, no final do ano, Danilo, quando eu estava indo para casa, eu me deparei com uma pregação do Padre Jonas, do ano de 1999. E o Padre Jonas falava para o povo de Deus: estão dizendo que o próximo ano é o fim do mundo. O mundo vai acabar. E ali o padre falava: mas não, meus filhos, o próximo ano é um ano jubilar. É um ano de muita graça, de muita decisão, muitas conversões, mudanças de vida. Estão dizendo que o mundo vai acabar, mas não, as comportas do céu estarão abertas para o ano 2000. E aí ele terminava dizendo: outro ano igual a este, só 2025, e eu nem sei se eu vou estar vivo. Olha as coisas de Deus. Nós estamos que ano? 2025. Esse ano, meus irmãos, é um ano de graça. Todos os encontros que tivermos na Canção Nova, todas as palestras direcionadas, a nossa vida precisa estar voltada para esse ano jubilar, um ano de graça. As comportas do céu estão abertas para nós, mas, porém, existe um sujeito fundamental para que essas graças possam acontecer. É a tua decisão, é o teu querer, é o teu dizer não a Satanás, é o teu dizer não ao mundo, levantar a tua cabeça e tomar a decisão de uma vida nova. Não são os obstáculos, não serão as brechas, porque eu repito, você sabe as brechas que foram dadas, e eu digo no passado, porque as brechas hoje, 22 de março de 2025, estão sendo o quê? Fechadas, amém? Você vai fechar sim ou não? Levanta a mão direita, espiritualmente falando, faz assim: eu vou fechar as brechas. Você desse jeito não fecha nem os olhos, minha filha. Faz com força, levanta a mão direita, fala assim: eu vou fechar as brechas. Aqui o Satanás não vai entrar. Ah, Padre Bruno, e se eu cair? Se cair, você vai levantar. Se 1000 vezes cair, você vai o quê? Desistir. Pega as armas necessárias, reza o Santo Terço, pega a palavra de Deus, vai para a adoração. Está desanimado? Reanima. Amanhã nós vamos pedir um batismo do Espírito Santo, para que a gente volte para casa, neste início de um novo tempo, tomados dessa graça, mas precisa ser diariamente, uma decisão diária. O meu sim é para sempre, que se renova diariamente. O inimigo quer nos fazer muitas vezes desistir, voltar para trás. Se eu estou dizendo que retroceda os meus inimigos, eu tenho que estar de cabeça erguida, olhando para o alto e proclamando quem é Jesus na minha vida. É um ano de graça, é um ano jubilar, ano da esperança. Que lindo, Hebreus deixa claro para nós: fé é esperança daquilo que não se... Não tem como. O que nós mais precisamos, meus irmãos, é de renovar a nossa fé, para que a gente tenha cada vez mais em nosso coração a palavra de Deus, que é fonte de libertação, para que a gente viva cada vez mais alicerçado, que está lá em Mateus: o homem sábio é aquele que alicerça sua casa sobre a rocha. Venha o que vier, a casa não cai. Muitas, e a gente cantava e canta bonito, né? Somente em ti, aí fala: construirei. Aí o povo grita: a minha casa. Primeiro vento, a casa cai. Que lapa de casa é essa, minha gente? Isso é uma tábua de madeira.
Porque os tempos atuais são difíceis. Meus irmãos, se a gente não tiver firmado na palavra, carregando a cruz de cada dia, com os olhares fixos no Senhor, nós não vamos aguentar. Se está difícil, e aqui não sou o profeta do desespero, preciso ser como meu pai fundador, profeta da esperança. Mas se está difícil agora, tempos difíceis piores virão. Mas nós não vamos retroceder. Que retroceda os nossos inimigos. Nós vamos à frente, como combatentes, em ordem de batalha, olhando para o alto, sabendo que neste mundo lutas. Ah, padre, eu comecei a rezar, só veio problema. Não é assim que a gente escuta? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não, é porque quanto mais você reza, quanto mais você tem uma vida de oração, mais você se depara com a verdade. Porque ali estava tudo camuflado, faz de conta. A gente pode se esconder entre nós. Alô? Mas de Deus não, meu irmão. Dele nunca. Então vamos confrontar a verdade. Precisa de mudar, mudemos. Precisa confessar, confessemos. Mas não vamos retroceder. Retroceder os nossos inimigos. A gente não. Recuar jamais é avançar para as águas profundas. Homens e mulheres pautados na palavra. Homens e mulheres que acreditam. Repito pela terceira vez, que os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga eu. Então não desista de lutar. Não desista. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto? Olha o que diz a música. Se perseguido aqui eu não. Por que tu me deu essa palavra, Danilo? Sinceramente o cristão não sou. A tua glória quero conhecer. Como é que canta? Viver a experiência, sobreviver. E aí você sentado mesmo, levanta teus braços. Eu quero ver na vida. O que é que você fala? Viver. Viver para mim é... Olha, será que é verdade? Morrer para mim não há outra questão. Quando se é, não se para de cantar. Lindo, quero ver na vida. Triunfarei sobre o mar, conquistarei. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Quando eu cheguei no Rincão, eu falei para 2 irmãos, até falei para o Lúcio, eu disse assim: ai, como eu queria uma rede hoje para dormir. Proclamareis a verdade me libertará. Eu hoje queria uma rede para deitar. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Mas como é bom lutar para não fazer a nossa vontade, e fazer a vontade do aquele que foi obediente até a morte. Olha, o inimigo quis tentar Jesus, desobedecer a ordem do Pai. Lembra nas tentações do deserto, oferecendo reinos? Jesus foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Quem vive na obediência, Deus age na providência. O que eu peço nesse dia, neste sábado, é que nós tenhamos a força e a coragem de dizer, na autoridade do nome de Jesus: retroceda os meus inimigos, vai-te embora. Mas é preciso que nós tomemos a nossa decisão de lutar diariamente e não se configurar as coisas desse mundo. Fica de pé, vamos cantar isso, Salete, no teu tom. Levanta teus braços, repete comigo: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pela força que emana na cruz, pelo sangue derramado no madeiro, eu vos peço nesta hora, livra-me de todas as tentações, todos os obstáculos,
que o inimigo coloca em minha vida. Mas também eu te peço, Jesus, ajuda-me a decidir pelas coisas certas e fechar todas as brechas que eu mesmo dei permissão para o inimigo entrar. Eu sei que o Senhor entra pela porta que eu abro, e hoje eu estou abrindo, Senhor, as portas do meu coração, e eu quero fechar todas as brechas, porque o inimigo não pode entrar e não vai me fazer me afastar de Ti. É uma luta, mas eu quero lutar, e eu vou lutar até o fim, sem desanimar. Levanta a tua mão direita e fala assim: vai embora desânimo. Mais forte: vai embora desânimo. Vai embora tristeza. Eu sou de Deus. E a minha decisão nesta manhã, a minha decisão nesta manhã, a minha decisão neste acampamento, minha decisão neste é proclamar, que com Cristo, eu sou vencedor. Eu sou Nada, nada, nem ninguém vai me separar, do amor salvador, do meu Senhor, Salvador, libertador. Aplauda Jesus, cantemos essa música. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Da minha vida, mais uma vez, da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Canta a igreja: Jesus é o Senhor. O Salvador, teus braços, em nome do Senhor Jesus. Ergue teus braços. A palavra tem poder, é a tua decisão, para que possa realmente diariamente retroceder os nossos inimigos, para que a gente avance para as águas mais profundas, para que nenhum obstáculo fique em nosso meio, para que o inimigo sim se afaste de nós, e nós nos aproximemos diariamente de Deus. Temos a alegria de proclamar, porque a palavra diz que todo aquele que proclamar que Jesus é o Senhor será salvo. Eu quero ouvir você, braços erguidos. Você vai proclamar, você vai ministrar para a tua vida, você vai ministrar para a tua casa, para a tua família. Eu quero ouvir você cantando: da minha vida Ele é o Senhor. Eu quero ouvir a igreja cantando assim: da minha vida, da minha vida, da minha casa. Ergue teus braços, canta: da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade, se a cruz pesar, Ele
meio às batalhas, na luta diária, fechando as brechas. Jesus, mais uma vez, eu quero ouvir você, da minha vida, da minha vida. Da canção nova, da minha família. Jesus, Jesus. Se a tempestade vem, se a tempestade vem, se a cruz pesar, em meio às batalhas, Ele é o Senhor. Ergue teus braços e canta: Jesus, Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável, é o nome de Jesus, braços erguidos. Eu quero ouvir a igreja cantando. Segura a bateria. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador, o libertador, incomparável, incomparável, é o nome de Jesus. Incline sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o que nós pedimos nessa pregação é que todos os obstáculos que o inimigo tem colocado em nossa vida caiam por terra nessa hora, pelo poder do teu nome, Jesus. E também as brechas que nós muitas vezes damos, aquilo que nos faz afastar de ti, capacita-nos, Senhor, para que a nossa decisão diária seja pelas coisas do alto, entendendo que lutas, que a cruz, que as batalhas fazem parte da vida, mas nada, nem ninguém vai nos separar do teu amor salvador. Pelo poder do teu nome, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, do glorioso São José, terror dos demônios, os nossos filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, tomando a decisão de uma vida nova, sejam abençoados e livres de todo mal. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Levante seus braços para terminar. Mais uma vez, da minha vida, Ele é o Senhor. Canta isso. Da minha vida, Ele é o Senhor. Minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. se a cruz pesar, Ele é o Senhor. em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. Eu quero ouvir agora só você. O quê? Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. A nossa decisão diária, Senhor, Salvador e Libertador.